Período composto por subordinação, orações subordinadas substantivas. Como sabemos, em um período composto por subordinação, a relação que se estabelece entre as orações é uma relação de dependência. Essas orações funcionam como termos de outras orações, chamadas de orações principais. Orações subordinadas substantivas. Essas orações exercem as funções próprias de um substantivo. O substantivo pode exercer diferentes funções sintáticas e a oração subordinada substantiva vai se comportar do mesmo jeito que se comportaria um substantivo. As funções que podem ser exercidas pelas orações substantivas são sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, complemento nominal e aposto. Para então trabalhar corretamente com as orações subordinadas substantivas, é importante saber reconhecer essas funções sintáticas próprias de um substantivo. Essas orações são introduzidas pela conjunção subordinativa integrante que, e em alguns casos, pela conjunção subordinativa integrante se, as quais não desempenham função sintática, ou ainda podem ser introduzidas por pronomes ou advérbios interrogativos, como, onde, quanto, quando, qual, quem. Exemplos: informou-se que ele chegará ainda hoje, não sei se viajarei amanhã. Observe que nos dois períodos nós temos duas orações em cada um deles, e as orações são introduzidas pelas conjunções que e se. As duas orações completam o sentido da oração principal. Informou-se o que e não sei o que. São então orações porque tem verbo, subordinadas porque completam o sentido da oração principal, e substantiva porque as duas exercem a função que seria própria aí de um substantivo. Reconhecimento de uma oração subordinada substantiva. O que pode ser feito para identificar se a oração analisada é de fato uma oração subordinada substantiva. 1. É possível substituir a oração por um substantivo ou uma expressão que tenha por base um substantivo. Exemplo: desejo que você seja aprovado. O período é composto, tem duas orações, e a segunda oração, que está destacada, poderia ser substituída pela expressão sua aprovação. Desejo que você seja aprovado, desejo sua aprovação. Seja aprovado é minha expressão verbal. Aprovação é o meu substantivo. Como foi possível substituir a oração pelo substantivo, essa oração então ela é subordinada substantiva. 2. É possível também substituir a oração pelos pronomes isso ou isto, sendo esse aqui um método mais simples. Comenta-se que você viajará. De novo, nós temos um período composto, duas orações. A segunda oração poderia ser substituída pela palavra isso. Comenta-se isso. A oração, então, completa o sentido do verbo comentar. Ela vai ser classificada como oração porque tem verbo, viajar. É subordinada justamente por completar o sentido da oração principal. E é substantiva porque exerce a função própria de um substantivo. Comenta-se a viagem dele, a sua viagem, inclusive poderia ser substituída a oração por um substantivo. A oração, então, sendo possível substituí-la pelo pronome isso ou isto, ou pelo substantivo, que tenha o mesmo valor, o mesmo significado, deverá ser classificada como oração subordinada substantiva. Observe também que as duas orações verificadas, analisadas, foram introduzidas pela conjunção que deve ser classificada como uma conjunção integrante. Classificação das orações subordinadas substantivas. Letra A. Oração subordinada substantiva subjetiva. É a oração que exerce a função de sujeito do verbo da oração principal. Primeira informação importante é que na oração principal não aparecerá sujeito. O sujeito deste período, então, que será um período composto,
será apresentado por meio de uma oração substantiva, subordinada substantiva. Outra coisa importante é que os verbos serão sempre empregados na terceira pessoa do singular. O verbo não será flexionado em outra pessoa, em outro número, é sempre terceira pessoa do singular. Nós temos 3 estruturas para a introdução da oração subordinada subjetiva. A primeira é a seguinte: verbo de ligação mais uma característica sobre o sujeito. Verbo de ligação importante e característica, que classificaríamos como predicativo do sujeito. No primeiro exemplo, nós temos um período simples, é importante a sua felicidade. Colocando a oração na ordem direta, seria a sua felicidade é importante. Sua felicidade, então, é sujeito. O segundo exemplo já apresenta um período composto, seja é o verbo da segunda oração. Como a segunda oração, que você seja feliz, exerce o mesmo papel do termo destacado a sua felicidade, a oração, então, deve ser classificada como subordinada substantiva subjetiva. É importante isso, então ela é mesmo substantiva, e ela exerce justamente a função de sujeito, porque temos verbo de ligação mais predicativo. O que vai aparecer, então, ao final do período só pode ser o sujeito desta oração. Segunda construção. Convém a chegada dele ainda hoje, convém que ele chegue ainda hoje. Observe que os termos destacados são equivalentes, têm o mesmo sentido e têm também a mesma função. A chegada dele ainda hoje é sujeito, a oração que ele chegue ainda hoje vai ser classificada como subordinada substantiva subjetiva. Convém é o verbo da oração principal, não tem sujeito e ele foi empregado na terceira pessoa do singular. Por isso, a oração deve ser classificada como subjetiva, exercendo a função de sujeito. Terceira construção, comenta-se a chegada dele ainda hoje, comenta-se que ele chegará ainda hoje. Comenta-se, verbo da oração principal, é uma estrutura apresentada na voz passiva e também não tem sujeito. O sujeito, então, é justamente a informação que aparece ao final do período. A chegada dele ainda hoje é o sujeito desse período simples, do verbo comenta-se. E no segundo caso, nós temos o sujeito sendo transformado agora numa oração, que ele chegará ainda hoje. Nesse período composto, a oração destacada, introduzida pela conjunção que, exerce a função de sujeito da oração principal, apresentada na voz passiva. Observe que nos 3 casos, seria possível transformar a oração, substituir a oração, pelo pronome isso ou isto. Convém isso, comenta-se isso. E é importante isso. Então, as 3 orações destacadas, introduzidas pela conjunção integrante que, são, de fato, orações subordinadas, substantivas, subjetivas. Letra B, oração subordinada substantiva predicativa. Desempenha a função de predicativo do sujeito da oração principal. É fácil de ser identificada porque ela sempre vai aparecer depois de um verbo de ligação. Ela sempre vai aparecer depois do verbo ser, que pode estar flexionado em qualquer tempo. Exemplo, minha esperança é a sua felicidade. Minha esperança é o sujeito. É o verbo ser, verbo de ligação. A sua felicidade é o predicativo do sujeito. Felicidade é o núcleo desse predicativo. O substantivo exercendo a função de predicativo. Esse período é um período simples, diferentemente do segundo período, que é um período composto. Minha esperança é que você seja feliz. Observe que a oração é introduzida pela conjunção integrante que, e ela vai aparecer justamente após o verbo de ligação, o verbo ser. E a oração destacada exerce o mesmo papel do predicativo da oração que aparece acima. Que você seja feliz poderia inclusive ser substituída, essa oração poderia ser substituída pelo pronome isso. Minha esperança é isso.
Logo, que você seja feliz deve ser classificada como oração subordinada substantiva predicativa, já que exerce a função de predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é aquela função sintática que vai aparecer, por exemplo, logo após o verbo de ligação. Letra C, oração subordinada substantiva objetiva direta. Exerce a função de objeto direto do verbo e precisa ser um verbo transitivo direto da oração principal. A oração objetiva direta só vai aparecer para completar o sentido de um verbo transitivo direto. Para não confundir com a primeira, com a oração subjetiva, é importante lembrar que agora nós teremos sujeito na oração principal. O sujeito vai aparecer na oração principal, então o termo acrescentado, a oração acrescentada, funcionará como objeto direto. Desejo a sua volta, o período é simples, tem apenas um verbo, desejo, e o sujeito desta forma verbal é o sujeito eu desejo. Quem deseja, deseja o quê? O verbo é transitivo direto. A sua volta, então, exerce a função de objeto direto. No segundo período, agora um período composto, a oração que você volte exerce o mesmo papel do objeto direto do período simples. Que você volte equivale à sua volta. Que você volte completa o sentido do verbo desejar. Eu, sujeito desinencial, oculto, elíptico. Desejo o que, verbo transitivo direto. A oração, então, introduzida pelo que, conjunção integrante, será classificada como substantiva objetiva direta, porque exerce a função de objeto direto. Letra D, oração subordinada, substantiva objetiva indireta. Agora, a oração exercerá a função de objeto indireto. Isso quer dizer que ela completará o sentido do verbo transitivo indireto que aparecerá na oração principal. Observe que existe aí a necessidade da preposição. Se ela é objetiva indireta, a preposição precisa ser empregada. Gostaria do apoio de todos. Gostar é gostar de alguma coisa ou de alguém. O verbo é transitivo indireto. A preposição foi empregada no termo do apoio de todos. O primeiro período é um período simples. Do apoio de todos, então, equivale, exerce o papel de objeto indireto. No segundo período, já um período composto, gostaria de que todos me apoiassem. De que todos me apoiassem equivale ao objeto indireto do apoio de todos. Quem gosta, gosta de que todos me apoiassem. Será então a minha oração substantiva, objetiva e indireta. Observe que a preposição de foi empregada antes da conjunção integrante que. Além disso, seria possível, para verificar se a oração de fato é substantiva, substituir a oração pelo pronome isso ou isto. Gostaria disso. A classificação, então, dessa oração tem de ser substantiva, objetiva e indireta. Letra E, oração subordinada substantiva completiva nominal. Exerce a função de complemento de um nome, e esse nome pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, que aparece na oração principal. Para que ela seja classificada como complemento nominal, essa oração não pode estar relacionada a um verbo, ela precisa obrigatoriamente estar relacionada a um nome, substantivo, adjetivo ou advérbio. E ela obrigatoriamente também será introduzida por uma preposição. A preposição será obrigatória para que a oração completiva nominal seja introduzida no período. Tínhamos necessidade de sua ajuda. Necessidade é um substantivo abstrato e esse substantivo pede um complemento. Quem tem necessidade de alguma coisa ou de alguém. De sua ajuda, então, deve ser classificado como complemento nominal. Já que necessidade é substantivo,
O termo preposicionado que completa o sentido de um substantivo deve ser classificado como complemento nominal. No período composto, tínhamos necessidade de que você nos ajudasse. O complemento nominal de sua ajuda foi transformado numa oração de que você nos ajudasse. Agora nós temos uma oração em função do verbo ajudar e essa oração precisa ser classificada como substantiva completiva nominal. Tínhamos necessidade disso, necessidade de que. A oração continua completando o sentido do substantivo, do nome. Observe que a preposição foi introduzida antes da conjunção integrante que. Essa oração, então, deve ser classificada como substantiva completiva nominal. Por último, nós temos a oração subordinada substantiva apositiva. Ela desempenha a função de aposto de um nome da oração principal. O aposto é a função sintática que esclarece, amplia, explica o sentido de um termo a quem ele se refere. O aposto vai ampliar o significado de um termo que já tenha sido apresentado. Se a oração for apositiva, ela vai ser facilmente identificada em função do emprego de algum sinal de pontuação. A oração que funciona como aposto é sempre separada da oração principal por meio de um sinal de pontuação. Pode ser 2 pontos, travessão ou vírgula. Exemplo: desejo uma coisa, a sua felicidade. Observe que a expressão a sua felicidade amplia o significado da palavra coisa. Quando se diz desejo uma coisa, ainda não é possível identificar sobre qual coisa se fala. Essa informação é ampliada quando a sua felicidade é introduzida nesse período. A sua felicidade, então, porque amplia o significado do substantivo coisa, deve ser classificado como aposto. Observe os 2 pontos utilizados antes do aposto. No período composto, que é justamente o segundo período apresentado, nós temos agora a expressão a sua felicidade substituída por uma oração, que você seja feliz, seja é o verbo. A oração é introduzida pela conjunção integrante que, observe a conjunção integrante sendo apresentada, sendo introduzida, e esta oração exerce o mesmo papel do termo a sua felicidade, ampliando o significado do substantivo coisa. Observe também o emprego de 2 pontos que introduz a oração subordinada substantiva apositiva. A pontuação das orações nas orações subordinadas substantivas. As orações subordinadas substantivas apositivas, apenas as apositivas, são separadas da oração principal por meio de vírgula, 2 pontos, travessão ou parênteses, como eu já tinha dito. Nenhuma outra oração é separada, nenhuma outra oração substantiva é separada por sinal de pontuação, apenas as orações subordinadas substantivas apositivas. Também por esse motivo, essa é uma oração facilmente identificada. Exemplos: seu desejo que os pais fossem felizes, incentivável. Quando utilizamos a expressão seu desejo, ainda não sabemos a que desejo nos referimos. Essa informação é ampliada quando se introduz a oração que os pais fossem felizes. Que os pais fossem felizes é uma oração, então, que amplia o significado da palavra desejo, sendo, então, uma oração subordinada substantiva apositiva. Observe que a oração, como vem introduzida, intercalada no meio da oração principal, precisa de uma vírgula antes e uma vírgula depois. Espero sinceramente isto, que vocês não faltem mais. Ao usarmos a palavra isto, ainda não determinamos, especificamos sobre o que estamos falando. Essa informação é ampliada quando introduzimos a oração que vocês não faltem mais. Que vocês não faltem mais é, então, nossa oração subordinada apositiva, substantiva positiva, e ela é separada da oração principal por meio dos 2 pontos. Por último,
Seu desejo que os pais fossem felizes incentivava. É o mesmo exemplo apresentado anteriormente, só que agora, em vez de utilizar as vírgulas, uma antes e outra depois, foi feita aqui a utilização de travessões. Um travessão antes da oração apositiva, substantiva positiva, e um travessão depois. Apenas para confirmar, a única oração substantiva que possibilita o emprego de sinal de pontuação é, então, a oração subordinada substantiva apositiva.